Graça e paz, amados, boa noite. Hoje vamos começar o estudo de um novo livro de Romanos, um livro onde há um ensino muito grande para a igreja cristã, a igreja de Cristo. E eu creio que no final do estudo desse livro, muita coisa Deus está mudando em nós, o Espírito Santo estará ministrando em nós, e haverá mudanças em nosso comportamento, em nossas atitudes, na forma de como pensamos a respeito de Deus, como vemos a obra de salvação de Cristo na cruz, e vai ser algo maravilhoso. Amém? Como eu disse na mensagem hoje à tarde, fazer um pequeno resumo do que é o livro, a apresentação do livro de Romanos. Ele foi escrito pelo apóstolo Paulo entre o ano 56 e 57. Em termos teológicos, Romanos é o livro mais importante do Novo Testamento, pois constitui o texto bíblico mais próximo de uma apresentação sistemática da fé cristã. A reforma protestante começou quando Lutero leu Romanos 1,17, mas o justo viverá pela fé. Em Romanos, Paulo mostra que a justiça de Deus é revelada, ainda nesse mesmo versículo que fala, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Que não há diferença entre os judeus e cristãos e gentios. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça através da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, versículo 23 e 24 fala isso. Ou seja, o tema principal é o evangelho básico, o plano de Deus para a separação e justificação de toda a humanidade. É isso que nós vamos começar a ver a partir de agora no estudo desse livro. Amém? Capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Alguém poderia ler, por gentileza? Paz, pastor, tudo bem? Eu posso ler. Por favor, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Tânia. Nada. Servo que pertence totalmente ao seu Senhor, sem recusar nada daquilo que ele pede. Quando nós estudamos agora Filemão na aula passada, nós falamos a respeito de servo. E lembramos de uma passagem lá em Números, que quando após 7 anos de servidão, o escravo ou servo deveria ser liberto. Mas se aquele escravo, aquele servo, ele queria permanecer com o seu senhor, deveria ser feito uma marca na orelha, né? Então, quer dizer, ele desejava aquilo de livre e espontânea vontade de continuar servindo ao seu senhor. Isso é o mesmo que Paulo está dizendo aqui. Paulo, ele se via como servo de Cristo, mas por prazer, por amor, por alegria, e não por obrigação. Apóstolo, comissionado por Cristo, alguém que Jesus especificamente tem um chamado especial na vida dele. Paulo passou por isso. Nós vimos isso no estudo de Atos, no capítulo 9, quando Paulo tem um encontro com Cristo no caminho para Damasco. Separados, todo que é chamado para servir a Deus. Todos nós temos um chamado de Deus. Romanos 8, 28, nós vamos ver mais lá para frente, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Cada um de nós, um pode ter chamado para pastor, outro para apóstolo, um para mestre, outro para levita, para evangelista,
Todos nós temos um chamado. O simples fato, às vezes, limparmos a igreja é um chamado. Tem pessoas que sentem alegria e prazer no simples fato de limpar a igreja onde congrega. Santo, separado para Deus, que não vive para o mundo, não vive segundo as coisas do mundo. Todos nós somos santos. Não é porque eu sou bonzinho, nada disso. É porque nós somos separados das coisas do mundo, separados para Deus. Paulo fala, sou grato. Paulo sempre começa suas cartas expressando gratidão a tudo que Deus tem feito e tudo aquilo que ele está fazendo. E também, nesse ponto, ele agradece aos irmãos ao qual ele evangelizou, ao qual ele ministrou a salvação e se converteram a Cristo. Porque ele está mostrando a gratidão dele por esses irmãos estarem pregando o evangelho, por eles serem cartas vivas, por serem testemunhas vivas de Cristo Jesus. Justiça, aliás, perdão, eu já passei aqui, me perdoe. Agora vamos ler do 8, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Não? Amém. Do versículo 8 ao 17, alguém podia fazer o favor de ler? Eu leio. Lê aí, Adri. Tá bom. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Até quando, Assis? Até o 17, por favor, pastor. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto dentre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém, aleluia. Então, eu já comentei, desculpa, eu acabei passando aqui, a respeito, quando ele fala sobre a gratidão, sobre aqueles irmãos que estão lá evangelizando e compartilhando a verdade do evangelho. E aí Paulo fala a respeito da justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Mostrar as características de Deus, segundo o qual tudo que ele faz é certo, justo, apropriado e coerente com todos os seus atributos. A justiça de Deus pode se referir ao seu método de justificar os pecadores ímpios por causa de Jesus. Justiça de Deus se refere à condição perfeita concebida por Deus aos que creem em seu Filho. Jesus se fez pecador por nós, não havendo nele pecado algum. Então, essa justiça de Deus que nos leva realmente a essa ação de Deus, essa atributo de Deus de ver em nós falhos, pecadores, ele, através do sacrifício de Cristo na cruz, ele nos justifica e por isso nós somos justificados perante ele. Lembre-se, quem já leu a respeito lá em Deuteronômio, a respeito de quando a construção da arca, em cima da tampa da arca havia 2 querubins. Arão, ele tinha que vir uma vez por ano, e ele derramava ali em cima daquela peça do... Me perdoe, fugiu o nome agora. Derramava o sangue do cordeiro. A tampa do propiciatório, você está falando? Tampa do propiciatório. Amém, obrigado.
Ele derramava ali o sangue do Cordeiro para justificar o pecado de todo o povo. Cristo estava na cruz cumprindo toda a lei. Ele estava ali sendo maldito no nosso lugar, se fazendo pecador no nosso lugar, sendo que ele não tinha nenhum pecado. Então, com isso, nós somos justificados por Deus, através de Cristo Jesus, através do seu sacrifício. O justo viverá pela fé. Aqueles que foram justificados pela fé viverão. Não é só a respeito da vida física, mas da vida eterna. Quando eu reconheço o sacrifício de Cristo na cruz, que ele morreu por mim, se fez maldito no meu lugar, ele levou sobre si todos os meus pecados, minhas enfermidades, enfim, tudo que ele fez naquela cruz, eu sou justificado. E aí eu vivo pela fé, querendo que Jesus fez isso por mim na cruz do Calvário. Amém? Algum comentário, alguma pergunta, pastor, pastora? Sim. Eu queria que a gente falasse sobre anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual. Quero que Era isso que eu ia falar também. Você ia perguntar, eu ia comentar, pastora. O Paulo? Oi. Paulo. Passa aqui, ó. Oi. Ó, tá vendo que ele queria visitar os romanos para compartilhar dons espirituais. Isso. Tá? Então, assim, isso aí é... Ele queria visitar os romanos. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho. A igreja de Roma não foi fundada nem por Paulo. Paulo nunca nem tinha ido a Roma. E nem por Pedro. Ela não foi fundada pelos apóstolos. Provavelmente ela foi fundada por romanos que estiveram no Pentecostes e viram tudo aquilo, trouxeram para Roma e começaram a formar as igrejas nesse lugar. E Paulo tinha uma ansiedade de ir vamos colocar assim, para colocar as coisas nos eixos, né? Falar melhor sobre as coisas espirituais, para que eles não se perdessem no caminho, e dentre uma delas era dividir dons espirituais. Só esses dons espirituais que a Bíblia fala, não chega lá o dom da revelação, da profecia, não é nada disso. Era o dom deles terem a capacidade de ter relacionamento com o Espírito Santo, de oração, de fazer a obra de Deus de uma forma correta. Quando a Bíblia se refere a esses dons espirituais que ele está falando, são esses. Sabe por quê, Tânia, que deixa isso mais claro? Pela finalização, para fortalecê-los. Isto é, para que vocês para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Então, tem muito mais a ver o dia a dia da gente, de ter fé em Deus, de viver e obedecer a Deus, da igreja, ela ser forte sendo unida, as pessoas compartilharem a fé dela, sabe? Tipo o que a gente está fazendo aqui agora, é um dom espiritual também, esse ensino, esse buscar em Deus a verdade, a revelação. Porque senão as pessoas... O dom espiritual... Então, o senhor está cortando muito o som. Quando você fala, corta. O meu? Não, é que você que parou de falar. Não, pode falar. Não está cortando? Cortou só um pouquinho. Repete para a gente ouvir o que você estava falando. Eu não cheguei a falar. É assim, mas se ele vai compartilhar dom do Espírito, a pessoa tem que estar cheia do Espírito para ter dom, não é isso? Sim. Então, na verdade, ele vai lá para que as pessoas se encham do Espírito Santo e que os dons do Espírito vão ser, quando a pessoa é cheia do Espírito, os dons vão se manifestar, não é? Mas não necessariamente um dom de línguas, não necessariamente um dom de profecia e de curar enfermos. Tânia, vamos lá. Os dons que ele está falando aí são temor a Deus, piedade, ciência, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ensino. Você está entendendo? Não é esses dons pentecostais que a gente vive, é outra coisa que ele está falando aí. Mesmo porque ele escreveu também em Efésios que é assim, enchei-vos do Espírito, não enchei-vos
da bebida, né? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, se enchendo de gratidão a Deus, tendo fé. Então, assim, uma pessoa cheia de gratidão a Deus, ela é cheia de dom espiritual. E essa fé que ele compartilha tem muito mais a ver com esse tipo de dom do que só um dom de fazer uma movimentação na igreja, sabe? Às vezes uma pessoa quietinha está cheia de dom espiritual. Então, por exemplo, os dons são as graças de Deus que nos auxiliam para crescermos e nos desenvolvermos, esses dons do Espírito, tá? E desenvolvermos na virtude e perfeição de uma vida cristã. Eles são o conselho, o entendimento, a fortaleza, a sabedoria, a piedade, a ciência e temor a Deus. Piedade aqui, outro dia eu estava com o pastor Daniel Saad, e você acredita que agora que eu fui entender o que é piedade? Piedade é quando você não é ímpio. Piedade é quando você está com Deus. A impiedade, ela é para quem não tem Deus. Olha, eu não sabia disso, aprendi agora. Então, a piedade é você estar em Deus, entendeu? Quando ele fala que porque a gente tem piedade, dó, misericórdia. Não, piedade é piedade, misericórdia é misericórdia. Entendeu? Ela acha que é outro dom, não é isso, Tânia? Você acha que é dom, Não, dom eu de acho cura? que é qualquer dom. Eu acho que é qualquer dom. Porque eu acho que quando o Espírito Santo, ele vai manifestar os dons de acordo com a necessidade da igreja. Então, quando ele chega cheio do Espírito Santo, para que ele possa compartilhar os dons do Espírito Santo, é para o que a igreja precisar. Qualquer tipo de dom. Eu acho que, inclusive, os dons de milagre, de tudo, qualquer dom. Eu penso que o que você está falando, Tânia, como é que fala? É verdade. Mas quando você faz o estudo de Romanos, quando você lê esse versículo e esmiuça ele e tal, ele fecha nisso que eu falei. Entendeu? Tá, ele fecha nesses aí. Mas não que o que você não falou seja correto. É correto também. Mas como a gente está seguindo o entendimento que a Bíblia dá e a teologia ensina, eles falam isso. E aí ele ainda termina mutuamente encorajados. Ou seja, o Paulo também precisava disso, para ele ver no outro também essa fidelidade porque, a Deus. por exemplo, mutuamente encorajados pela fé. Fé é dom do Espírito Santo. Sim, exato. Então, é qualquer dom do Espírito Santo. Eu acho que é o que a igreja estiver precisando. Sim, é isso mas eu falei para você, isso está correto também. Não está errado, não. Tá bom. Estou tumultuando a aula, a Bia falou. Inclusive, Tânia, no decorrer disso, quando você começa a estudar o Romanos, ele fala também do dom da contribuição, que era pessoas para que pudesse também arrecadar mais para ajudar os pobres, os crentes pobres de Jerusalém. Não era para ele. Paulo nunca quis nada. É para ele poder. Não, é sempre para a igreja. Para ajudar o povo de Jerusalém, povo que passava necessidade lá. Tá. Mas é isso mesmo. Paulo queria, como foi lembrado bem pela pastora, o fortalecimento para que eles continuassem a pregar a palavra de Cristo, a continuar a falar realmente do amor de Jesus. Você está ouvindo, Tânia? Eu tô doendo minha coluna, eu estou ajeitando minha coluna aqui. Tá, desculpa. Então, era fortalecimento para que eles continuassem ministrando. Como no início eu falei lá, que a gratidão deles, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. É o Império Romano ali. E aqueles irmãos estavam lá. Eles estavam ousadamente falando de Jesus. Então, eles precisavam ser fortalecidos. E a capacitação, esse dom pode ser entendido também como uma capacitação do Espírito Santo para que eles possam, de forma ousada, pregar o Evangelho. Como hoje nós temos em países, até que a pastora passou agora há pouco a respeito da China. China, países muçulmanos, países comunistas, você falar de Jesus está condenado à morte. Mas os irmãos lá, eles persistem e perseveram em falar de Jesus. E nessa época não era diferente. Nós vimos o que acontecia em Atos, né? A própria história nos fala a respeito de cristãos que eram mortos no Coliseu, em festas que eles faziam, eram jogados
em óleo quente, a tradição da igreja comenta que o apóstolo João foi lançado num tanque de água fervendo, e nada aconteceu com ele. Então, esses dons dão uma capacitação e até de operação de milagres para que a igreja possa continuar crescendo. E isso é algo que hoje fugiu um pouco da igreja. A ocorrência de milagres, a pessoa vê o poder de Deus. Amém? Quando nós estávamos 18 ao 32. Eu vou ler essa. Vocês querem comentar mais alguma coisa, pastor, pastora? Não? Do 18 ao 32. Espera aí, Assis. Tem os dons espirituais, né, também, um pouquinho mais completo aqui, que fala o dom da profecia, o dom de servir, o dom de ensinar, o dom de encorajar, de repartir, de liderar, de misericórdia, de palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento, de fé, de cura, de poderes miraculosos, de discernimento de espírito, falar em línguas, interpretação das línguas, ajuda no sentido de financeiro. São todos esses. Eu acho que os dons espirituais, se a gente for colocar aqui, são muitos, né? Mas o objetivo e a motivação é o que o Assis falou. Sempre. É pregar o evangelho, né? Ter ousadia, ter força. Porque muitas vezes, nós, às vezes, no trabalho, eu vivenciei isso na minha vida no banco. E, às vezes, falar de Jesus, as pessoas me criticavam, vinham contra mim. Mas eu falava, não voltava atrás. Eu cheguei a um diretor do banco uma vez e falou assim, se você continuar falando de Jesus, eu te mando embora. Eu falei, então manda. Eu continuei 22 anos lá no banco. Então, é essa ousadia que nós precisamos ter. Eu entendo essa parte como dom, realmente, a capacitação, isso que o pastor leu. Foi 1 Coríntios 12 que o pastor leu, foi? Então, essa capacitação que vem para que eu possa falar com sabedoria, falar com discernimento de espírito, entender o que está acontecendo na vida da outra pessoa, para poder, de uma maneira sábia e com discernimento espiritual, ministrar a salvação para ela, ministrar a palavra de Deus para ela. Então, acho que esses são os dons. Amém? Continuando, do 18 ao 32, eu vou fazer a leitura. Portanto, a ira de Deus é revelada nos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si, trocando a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receber em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus,
Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda a sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheça o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Isso é um ponto bem interessante. A ira de Deus. Hoje as pessoas estão mais voltadas a seu prazer pessoal. Homens e mulheres. Antigamente, os homens respeitavam as mulheres, não falavam determinadas palavras, determinados assuntos na frente de mulheres, respeitavam pessoas adultas, respeitavam os seus pais. Hoje não. Hoje, as pessoas em locais de trabalho ou em rodas de amigos falam coisas absurdas, né? Imoralidades, assuntos, como posso dizer, no meu tempo, falar um palavrão perto de uma mulher é algo errado. Hoje, não. Hoje se falam naturalmente isso. E Deus revela a sua ira em algumas situações, como já aconteceu na história da palavra, podemos ver quando foi no dilúvio, quando a destruição de Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra, podemos ver praticamente o que acontece hoje. O que acontecia quando a época do dilúvio, que fala o texto, casavam-se e davam-se em casamento. Hoje é o que acontece. As pessoas, o adultério tem aumentado e muito. A promiscuidade tem aumentado muito. E as pessoas não reconhecem aquilo que Deus fez. Podemos ver aquilo que está ao nosso redor. Se você vai para um campo, você vai para a praia, você vê aquilo que Deus criou. Outro dia, um homem de Deus brincando comigo, falou que ele me vacinou. E eu brinquei com ele falando que eu era daqueles macacos que se rebelaram. Como pode a teoria da evolução? Alguns macacos evoluíram e outros não. E isso é uma forma de rebelião contra Deus. Não reconhecer aquilo que ele faz. O nascimento de uma criança é a coisa mais linda quando ela é gerada no ventre de uma mulher. A maneira como ela é gerada, a criança é gerada. Tudo isso, podemos ver, é a obra da criação de Deus. Quando ele fala a respeito dos atributos invisíveis de Deus. O que são esses atributos? No sentido de autossuficiência, a imutabilidade, a infinitude, onipresença, onisciência, onipotência, são atributos incomunicáveis que só Deus possui. Ninguém é onisciente, ninguém é onipresente, ninguém é infinito, ninguém é imutável como Deus é. Isso são os atributos de Deus, que as pessoas não reconhecem. Eu tenho uma experiência, antes de eu me converter, antes de eu entregar minha vida a Cristo, eu reconheci algumas coisas de Deus. Não só pela minha criação, que fui criado numa casa católica, que eu aprendi a ter temor de Deus desde pequeno. Eu podia perceber as coisas de Deus em tudo ao meu redor. E hoje o diabo tem cegado as pessoas, tem levado pessoas ao homossexualismo, ao lesbianismo, à prática de tantas coisas imorais, sexualmente falando. E Deus vai cobrar dessas pessoas. E elas estão cegas espiritualmente. No seu pensamento, não há nenhum problema
de um homem casado ter um caso com uma outra mulher que não seja sua esposa, e vice-versa, de um homem e uma mulher, de duas mulheres manterem relações sexuais, assim como dois homens também. Hoje a sociedade não vê nada de mal nisso, considera isso como amor. Realmente tem sido uma pouca vergonha isso. E isso ofende a nós como cristãos. Eu imagino com relação a Deus. Como eu comentei, a ira de Deus, em algumas situações na história, como aconteceu com o dilúvio, como aconteceu com Sodoma e Gomorra, eu creio que alguns tipos de enfermidade, algumas situações que acontecem no mundo, pode ser algo, uma ação de Deus, para mostrar que Ele é poderoso para todas as coisas e que somente nele nós temos a salvação. Somente nele podemos encontrar paz, descanso e mudança nas nossas vidas. Deus permitiu que essas pessoas continuem no pecado para que elas possam, muitas vezes, de uma forma, chegar a um ponto em que elas vão ter que reconhecer que a salvação somente em Jesus. O ser humano, ele é religioso por natureza. Ele precisa se prostrar ou adorar alguma coisa. Pessoas se prostram diante de uma imagem, escultura de uma pessoa, ou de um animal, ou de uma pedra. Se encontra um cordão no deserto, hoje aquilo foi de tal pessoa, as pessoas vão se prostrar diante daquilo, adorando aquilo. E sendo que o único que deve ser adorado, o único que nós devemos nos prostrar é diante de Deus. Só Ele pode nos ajudar, só Ele pode resolver os nossos problemas. Salvação somente em Cristo Jesus. Amém? Perguntas, comentários, pastor, pastora? Principalmente esse trecho final, ele é bem sensível. Eu acho que quando Deus fala, eu acho interessante essa parte da Bíblia, que Deus fala assim, que porque o homem não reconhece Deus em tudo, e porque o homem decide ser rebelde, ele os entregou à impureza sexual. Aí a impureza... Cortou, Tânia. Tá mudo. Tânia. Sim. Oi, Tânia. Cortou. A gente não está ouvindo. De novo? Não ouvimos nada, ficou mudo. Você só falou o versículo 24, mas a sua explicação não veio. Isso aqui, peraí. Está ouvindo? Sim. Sim, estamos. Então, o versículo 24, ele fala que Deus, por conta do homem ter ignorado, mesmo sabendo, porque Deus fala que é indesculpável. Deus fala que é indesculpável. Para, Pia. Deus fala que é indesculpável o homem. É a nossa internet que está ruim, que o Vini tem que vir consertar e não vem nunca. Aí, Vini, tá falando que a internet está Por causa do Vini. Peraí, mas eu tô tentando... Bia, não deixa eu estar gravando a aula, Bia. Ó, porque Deus, ele fala assim, né? Porque Deus, ele fala que é indesculpável o homem. O homem é indesculpável que o homem não tenha, não considere os atributos de Deus, que é invisível, mas que toda a natureza que Deus expressa, é impossível o homem negar que exista Deus, né? Aí eles criam um monte de teoria, teoria da evolução das espécies, teoria do nascimento dos planetas, papapá. Big Bang. Só que aí o homem fica negando a majestade, o que Deus é, né? E aí ele troca, ele fala assim, que Deus nos entrega, Deus acaba entregando a gente ao pecado para que o nosso corpo seja destruído. Entendeu? Então, assim, quanto mais o homem se afasta de Deus, mais o corpo dele vai ser destruído. É isso que eu sempre penso quando eu assisto isso, quando eu leio isso. Mas o próprio texto, ele já é explicativo sobre isso, porque quando ele fala assim, ó,
Por isso Deus os entregou. Se a gente ler lá antes, ele já fala, dizendo ser sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. O ponto aqui é a idolatria. O ponto aqui é a idolatria. E também, antes, né, Paulo, também falando de pensamentos inúteis, insensatos. Fúteis, aquilo que a Tânia falou, uma sabedoria humana. Exato. Totalmente fora. A idolatria do eu, a idolatria do prazer, a idolatria, toda a idolatria possível. Porque o ser humano, uma das funções psíquicas do homem é acreditar em Deus. O homem, ele precisa acreditar em algo superior. E a partir do momento que o homem nega a existência disso, ele vai procurar uma estátua para dizer que é Deus dele. Exato. A busca de algo superior nem sempre é o Deus verdadeiro. Amém. E a idolatria, ela, de certa forma, ela atinge a todos. Porque hoje muitos idolatram, vamos falar de nós cristãos, muitos idolatram placas de igreja, muitos idolatram pastores, líderes. Se tal pastor vai vir pregar na minha igreja, então eu vou. Aquele grupo musical é uma bênção, então eu vou lá. Então, algo que também a igreja cristã tem que tomar muito cuidado com isso, muita vigilância. Quer comentar mais alguma coisa, pastor? E aí ele fala que tem gente envolvida, né? Que a gente vê muito hoje. Os caras estão... Como é que fala? Ele termina falando, né? Embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-la, mas também aprovam aqueles que praticam. É abismo trazendo abismo, é um puxando o outro. Entendeu? A gente tem que saber disso também, tem que ter esse cuidado, porque é facinho se envolver e achar que está tudo bem, que está tudo normal e amém, né? Aprovando. Que a gente... É como uma coisa. Tem gente que um homossexual vai na igreja, deixa ele ir, deixa ele entrar. Ele precisa ouvir a palavra de Deus. Não vamos recriminá-los ou deixar de amar e orar por essas pessoas. Nós não concordamos com aquilo que ele faz. Mas são pessoas que merecem a misericórdia e o perdão de Deus, através de Cristo, mas devem ser recebidas nas igrejas. Amém. Tem pessoas que não, tem um homossexual ali, ou uma lésbica. Amém, mas isso que você está falando, Assis, é um outro contexto, né? Aqui nós estamos falando outra coisa. Né? Aqui nós estamos falando do povo que pratica e o povo que aceita ser praticado. É outra coisa, né? Aí você já está colocando a igreja, que a gente tem que aceitar, que a gente tem que amar. Aí já é outro contexto, outro texto, né? A gente está saindo um pouco fora do que está aqui. O que está aqui é isso aqui, né? Mas é bem, ilustração legal. Você falou uma ilustração legal. Mas para a gente não confundir, vamos ficar nisso aqui, no que esse texto está querendo falar. Que até a pessoa sabe que merece a morte, está escrito aqui. Ela tem consciência do pecado, mas ela é tão idólatra desse pecado, tem uma idolatria pelo que ela pensa, pelos... como é que fala? Hedonismo, né? Pelo prazer, que ela continua praticando, mesmo sabendo que é errado. E eu conversei com uma pessoa esses dias, ela falou, eu sei que eu estou errada. E continua praticando, e não somente isso, mas também aprovam aqueles que praticam. É uma situação muito ruim, onde Deus colocou, né, tirou a mão. Sabe aquela expressão que a gente fala? Deus tirou a mão. E aí fica a bel prazer da pessoa mesmo. É isso. Eu pus só essa colocação, pastor, pelo fato apenas de falar de que nós não aceitamos isso. Tem lugares que aceitam a situação, a gente não aceita a atitude dele. Eu entendi. Eu entendi. Não, foi bom, falei, foi boa a ilustração. Mas que a gente tem que frisar aqui que é um outro povo, é um povo que faz, conhece o decreto de Deus, continua fazendo e praticam. A gente pode colocar aqui como exemplo a igreja que tem lá na Avenida São João, que as duas pastoras são duas homossexuais, lésbicas, casadas,
e elas aceitam, e apesar de conhecer o decreto de Deus, porque elas não foram pastoras levantadas por GL, como é, nem sei falar isso aí, de LGBT, LG, sei lá. Elas não foram levantadas por isso, elas eram mulheres de pastores, elas conheciam o evangelho, elas conheciam a palavra, e elas desistem disso, né? Porque aí fala, ó, arrogância, insensata, desleais, não tem mais amor pela família, tal. E embora conheçam, né, o justo decreto de Deus, praticam tais coisas. Era isso que eu estava falando. É por isso que eu falei, o que você falou é verdade, é perfeito. Mas esse contexto está querendo falar sobre esse assunto. E você vê como a ganância, depravação começa a entrar tudo isso. A ganância nos leva realmente a algo só para mim, eu penso só em mim, Exato. e isso é uma brecha que abre para tantas outras coisas. Exato. Amém? Amém. Gente, a aula hoje foi um pouco curta, mas uma pena que poucas pessoas participaram hoje, mas eu creio que aqueles que vão assistir amanhã também pelo YouTube vão ser abençoados, vão ser ministrados, porque o Espírito Santo vai estar atuando também. E quinta-feira agora, culto de intercessão, convido todo mundo a participar, seja às 20h30, é bênção, traga seus pedidos, é muito gostoso. Amém? Amém. Alguém quer comentar mais alguma coisa antes de encerrarmos? Não, só se vocês conversarem com alguém, eu vou fazer um filminho, mas se vocês conversarem com alguém, hoje eu fui lá no estacionamento, conversei, a igreja está conveniada, R$10 o período. Em qualquer momento da igreja, quando tiver evento de quarta das mulheres, de culto de domingo, quando a igreja abrir à noite, todos esses dias vão ter. Amém. Estacionamento. Só que durante a pandemia eles fecham às 8 horas, então a gente tem que ter esse cuidado. Eu acabo o culto um pouquinho antes para as pessoas poderem pegar o carro. Tá bom? E lembrar, viu, pastor, as pessoas na hora do culto. Você não vai ficar conversando, batendo papo ali e esquece lá o carro. Uhum. Pode ver se ele dá uma tolerância dos 10 minutinhos. Eles sempre dão, né? Eles sempre dão. Amém. Eu acho que eles sempre dão. Mas é isso aí, gente. Obrigado, foi gostoso, apesar de estar só nós 4. Eu acho que é sempre bom falar da palavra de Deus, é sempre enriquecedor, né? Edifica a nossa vida. Eu, por exemplo, estudei o livro também antes, né? Porque é gostoso a gente poder estar nesse momento de troca, de informação. Perfeito. Que Deus abençoe aí grandemente. Foi uma bênção. Amém. Pastora, pastor, você pode orar encerrando? Já parou de gravar? Ah, não, peraí.